Olá, eu sou Domingos da Exto. Esse vídeo é a sequência de um vídeo anterior onde a gente já analisa um pouco a estrutura da mensagem Modbus, tá? Então se você não viu esse vídeo, não se esqueça de clicar aqui em cima e assistir esse vídeo antes para poder entender o que a gente vai estar falando aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar usando o analisador de protocolo para poder dissecar as mensagens trocadas e analisar como é que essas mensagens são organizadas conforme o que a gente viu no vídeo anterior e vai se aprofundar um pouco nesse vídeo. Bom, uma vez entendido como funciona o protocolo Modbus para a comunicação em cima de uma interface serial, a gente pode extrapolar essa ideia para o funcionamento dele sobre a pilha TCP/IP. Aqui a gente consegue visualizar como é que estão organizados, ou como é que estaria organizado o protocolo, tanto o RTU quanto o Modbus TCP, sobre as camadas de protocolo que a gente tem aqui, fazendo uma relação com o modelo OSI, o modelo de camadas de rede. Então aqui a gente pode ver o seguinte, que quando a gente fala da comunicação Modbus sobre a RTU, que seria uma rede serial aqui, no caso 485 ou 232, como camada física, ele define aqui algumas características, que ele fala aqui da parte de comunicação mestre-escravo, tudo isso é característica da camada de acesso ao meio. Então a gente pode entender que o que está contido nessa parte da especificação é o comportamento de requisição e resposta, a forma de endereçamento dos escravos, inclusive o CRC, a validação de integridade dos dados. Isso está definido aqui. Já o que está lá na camada de aplicação, que a gente chamou aqui de Modbus Application Layer, o que está lá na camada de aplicação, basicamente são os códigos de função dos dados trocados. Então, se a gente olhar para o que foi visto no vídeo anterior, a parte cor-de-rosa aqui corresponderia ao que está na camada de aplicação, enquanto a parte azul, para as comunicações em interface serial, corresponde ao que está especificado em camada 2. Quando a gente vai para um ambiente baseado em Ethernet, a gente tem uma outra situação. A gente continua tendo a camada de aplicação Modbus, mas a gente passa a ter aqui uma camadinha, a gente citou o Modbus TCP aqui em cima do TCP, é importante entender que ele está em cima do TCP e do IP, e portanto ele vai ter aqui algumas coisas adicionais para permitir a operação em cima da rede TCP e IP, e aí tipicamente aqui a gente tem a Ethernet como camada física. Bom, então comparando os dois formatos de pacote, a gente consegue observar aqui, primeiro, que a parte de código de função e dados, ela é exatamente a mesma, nas duas estruturas de protocolo, porque é o que corresponde efetivamente ao Modbus em termos de camada de aplicação. E aí, trocando uma camada 2, serial, pela comunicação sobre a rede TCP/IP, a gente troca aqui esse cabeçalho e esse CRC por outras coisas. Primeira coisa que o CRC deixa de existir, ele deixa de ter sentido porque a questão de integridade de comunicação já é resolvida pelo TCP e depois também dentro da Ethernet pela camada 2. Então isso já está resolvido em outras camadas, então não existe o cálculo de CRC para a comunicação no Modbus TCP. Bom, outra mudança é que eu troco a minha informação de rede, que era basicamente o endereço do dispositivo, por algumas coisas adicionais. Essas coisas adicionais são chamadas de cabeçalho MBAP. E esse cabeçalho MBAP é como se fosse uma subcamada aqui do Modbus, onde ele prepara o dispositivo, prepara o pacote, na verdade, para ser enviado sobre o TCP/IP. Então, aqui que a gente vai encontrar aqui? Primeiro, a gente vai encontrar um pacote chamado Transaction ID, que é um identificador da transação. O identificador da transação, daí tem uma razão de sequenciamento dos dados, porque não existe nenhuma garantia na comunicação TCP/IP que os pacotes cheguem na mesma sequência com que foram enviados. Então, ao enviar um dado através de uma rede, com roteadores, etc., pode ter múltiplos caminhos e por aí vai, a gente não tem certeza de que os dados vão chegar igualmente na mesma sequência. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é
Transaction ID, uma identificação, e aí a ideia é que o mestre, a cada envio de pacote, ele vai mudando esse valor, pode ser de forma incremental, né? De forma sequencial, de maneira que ele sabe que uma resposta que contenha o mesmo Transaction ID, né, corresponde a uma resposta daquela requisição, tá? Que a gente pode ter essa situação de enviar e receber os dados em ordem trocada, uma característica do TCP/IP. Então, ele resolve isso pelo Transaction ID, que contém 2 bytes. Bom, ele tem aqui um campo de 2 bytes para identificação de protocolo, né, que foi previsto, mas ele sempre está em 00, tá? Então, permanece sempre em 00 esses 2 bytes. A gente tem aqui também um campo de comprimento, né, que vai indicar o número de bytes a partir deste ponto. Tá? Então ele serve adicionalmente aqui para poder identificar o tamanho da minha mensagem. Tá? Então aqui 2 bytes identificam quantos bytes tem a partir desse ponto. Por fim, eu tenho um Unit ID, que seria o equivalente ao Slave ID. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é que, além dessa informação aqui, eu tenho uma outra informação muito importante, que é a informação do endereço IP do meu escravo. Né? Então, o mestre escravos, numa rede baseada em TCP/IP, possuem cada um seus próprios endereços IP. Então, o endereço IP não faz parte do Modbus, né? Ele é fundamental para a comunicação, mas não faz parte do Modbus. Porém, está previsto que o mesmo dispositivo, ou o mesmo endereço IP, pode conter vários escravos. Né? Então, imagina que eu tivesse um roteador Modbus TCP para Modbus RTU. Né? Então, com vários escravos ali, como é que eu conseguiria saber qual escravo se refere àquela mensagem, dado que o endereço IP é um só? Então, existe aqui um Unit ID, que é exatamente a mesma ideia do Slave ID. Tá? Então, não basta identificar apenas o endereço IP do escravo, é importante que esteja configurado corretamente o ID, ou tanto de Unity quanto de Slave, a mesma coisa, inclusive tem 1 byte de largura. Tá? Bom, depois disso, eu tenho aqui propriamente dito que é carregado pelo protocolo, e o que é carregado pelo protocolo segue o que a gente viu na aula anterior, né? Que mostra aqui o F-Code e mostra também os dados, né? E aí, como a gente já sabe, para cada F-Code diferente, nós temos diferentes configurações desse pacote de dados. Bom, então agora continuando aqui a análise do protocolo Modbus usando os nossos softwares, a gente pode, com o conhecimento que a gente viu nessa aula sobre como é que o Modbus está empilhado sobre o TCP/IP, e também no vídeo anterior, né, quando a gente tratou da estrutura de mensagens e tipos de registro do Modbus, a gente consegue agora fazer uma análise dos protocolos propriamente dito. Então, aqui no meu Wireshark eu coloquei aqui um filtro para Modbus, né? Significa que ele só vai capturar pacotes que sejam do protocolo Modbus. Bom, agora vamos aqui, né, uma vez que a gente conectou mestre escravo, eu vou fazer um teste aqui, eu vou fazer uma leitura dessa tabela de dados, tá? Essa tabela de dados aqui, que são registros de entrada, eu coloquei todos aqui com a função de autoincremento. E eu coloquei aqui o meu mestre sem o pooling periódico, tá? Ele só vai fazer a leitura dos 10 endereços, na verdade 10 endereços, quando eu entrar com os dados aqui. Então, clicando aqui, ó, ele vai fazer um ciclo de leitura. Beleza, e leitura, erro de leitura, vamos tentar novamente. Beleza, agora teve alguns erros de leitura, mas aí ele recebeu. Bom, vamos ver o que aconteceu aqui. É bom que deu erro. Né? Notem que a gente tem aqui, ó, tem um pacote enviado que não teve resposta, né? Teve um segundo pacote enviado que também não teve resposta. Na verdade teve resposta e a partir daqui eu tenho respostas, né? Beleza, vamos olhar o último pacote recebido aqui para entender o que vem nele, tá? Então, nesse pacote aqui, que é o carry, né, que é o request, é o envio do mestre para o escravo, a gente consegue ver isso por aqui, ó. A fonte é o 172.30.03, que é a minha máquina local, e o destino é 172.10.10.91, que é a máquina que está rodando o escravo. Tá? Bom, aqui a gente tem o carry, né, request, e depois a resposta, né, bastasse ter escrito resposta, a gente consegue ver aqui também que trata-se de uma resposta que veio de 172.10.10.91 com destino a 172.30.03, né?
que é a máquina doméstica. Bom, vamos estudar aqui como é que veio essa resposta para a gente. Essa resposta ela veio da seguinte maneira, né? A gente tem aqui o que está lá na camada 1, depois camada 2, camada 3, que é a camada do IP, né? Então no IP, se a gente abrir o IP, a gente vai encontrar aqui coisas como endereço de origem, que é o endereço local meu aqui, o endereço de destino, que é o escravo, e também informações do TCP, né? Talvez uma aqui que chama atenção, a porta, que é a porta 502, outras características aqui do TCP. O Modbus TCP, que ele chama aqui, é o que a gente viu ali teoricamente como MBAP Header, né? O cabeçalho MBAP. Então esse cabeçalho ele traz exatamente aquilo que a gente estava vendo lá. Identificação da transação, identificação do protocolo sempre zero, comprimento de dados a partir daqui e o ID do escravo. Então a gente tem aqui exatamente isso, transação, e aí é legal, né, que você consegue ver aqui embaixo os valores em hexadecimal do pacote de dados, né? Então esse aqui é o pacote de dados completo, né? Dá para ver aqui que é o pacote todo, aqui só a parte internet, aqui a parte do IP, aqui a parte do TCP e finalmente os dados. Nos dados, então aqui no que a gente chama de Modbus TCP, eu tenho a transação, né? O código dela, o contador dela é 03, o identificador 00, como a gente viu, comprimento a partir daqui são 6 bytes, e o identificador do escravo é 01. E o Modbus propriamente dito, o que ele contém? Ele contém informação da função, né, que é a função 04, que é a leitura aí dos registros de entrada. Referência, que ele quer dizer aqui, é o endereço inicial, tá? Endereço 00, e esse contador é o contador de registros a serem lidos, né? Então o comando 04 é um comando de leitura, né? E por ser de leitura ele tem um valor de endereço e a quantidade de registros. A gente viu lá um exemplo para leitura de um único registro, aqui a gente está lendo 10 registros, então essa é o meu pacote de requisição, ele tem aqui 66 bytes. Bom, vamos ver o pacote de resposta, tá? O pacote de resposta, da mesma maneira ali, a gente tem uma parte da Ethernet, uma parte que é do IP, uma parte do TCP, né? Por fim, o Modbus, né? O Modbus, ele traz o quê? Ele traz o identificador da transação, obviamente é um reflexo uma resposta, né? Então tem o mesmo ID de transação. O identificador do protocolo é sempre 0, o comprimento é 23 bytes, portanto maior que o anterior, né? E identificação da unidade, né, do escravo, é 1. Bom, e aí no Modbus propriamente dito, o que ele está falando para a gente? Que ele está ecoando o comando de leitura, né, que é o comando 04, né? Traz algumas informações aqui que não me importam muito, e finalmente aqui ele fala, ó, a contagem de bytes são 20 bytes, e esses 20 bytes trazem o quê? Trazem, ele até desmonta aqui para a gente, né, o valor desses registros, né? Então cada registro desse, ele fala registro 0, valor 121, registro 1, valor 121 e por aí vai, né? Então a gente consegue ver, inclusive, aqui, que os valores lidos são exatamente esses, e aqui pelo Wireshark a gente consegue então observar isso daqui. Bom, agora vamos fazer um comando de escrita, né? Então o comando de escrita a gente faz clicando aqui em cima, no caso aqui um comando 06, que é escrita de um único registro. Eu vou colocar ali para, sei lá, endereço registro 3, eu vou escrever nele o valor 8, por exemplo. Ele fala aqui, né, comando de um registro ou vários, né, se for vários ele muda aqui a forma de estruturar, mas vou fazer a leitura de um só. E quando eu clicar Send, o que deve acontecer? Meu endereço 3 deve mudar para o valor 8, né? Então, enviei novamente. E alguma coisa não deu certo. Resposta. Ok, ele estava dando uma falha de resposta, agora eu tive uma resposta ok. Então nota que eu estou tendo algumas perdas de dado aqui no pacote de comunicação. Se eu colocar 9, tentar repetir só para ver o que acontece. Agora ok. Teve uma resposta ok e mudou aqui para o valor 9, né? Vamos ver como é que isso se deu aqui no TCP, no protocolo, né? Legal, novamente aqui eu tive um carry sem resposta. Depois ele repetiu e aí sim eu tive resposta e acabei mandando de novo, né? Então vamos ver aqui o que foi enviado. Enviado é aqui, né? Carry, que é o request.
Então a gente pode ver na transação de número 6, identificador 0, etc. Né? Isso aqui não muda com o comando, basicamente igual que a gente viu anterior. Agora já o comando muda, né? Agora que é o comando 6, que é escrita de registro único, a referência, né, que seria o endereço, é 3 e o valor é 8. Né? Então é legal que a gente consegue ver aqui embaixo, principalmente, né? Lá 6 como registro, 0003, que é a referência, 2 bytes, e 0008, que é o valor enviado, ok? Isso é o comando que veio do mestre, que é o endereço 172.30.03, para o escravo 172.10.10.91. E foi respondido aqui, né? Origem 172.10.10.91, que é o escravo, para 172.30.03, que é a máquina local, que é o mestre. E o que veio aqui para a gente? Novamente, as identificações aqui do protocolo, né, do cabeçalho MBAP, e o Modbus propriamente dito. O que ele vai trazer? Ele vai trazer um espelho, né, do comando de leitura, vai trazer o número de referência, que é o registro, e o valor 08. Né? Como a gente sabe, o comando de leitura, a resposta dele é exatamente um espelho da resposta após a alteração. Então, com isso, a gente consegue ver como é que isso aqui não só faz a leitura, como escrita, portanto, simula todas as funções do Modbus. A gente pode usar isso aqui para aprofundar um pouco no funcionamento das outras funções. Para fechar, eu vou colocar esse... na verdade, colocar esse aqui, ó, como uma leitura sequencial, uma leitura repetitiva, né, com intervalos de 1 milissegundos. Então eu vou só mudar aqui, né, e colocar OK. Beleza. Quando eu fizer isso, ele começa a ler a cada segundo, ele está lendo, e a gente consegue ver que as tabelas estão agora sincronizadas, né? Sincronizadas, e se a gente olhar lá no nosso Wireshark, o que a gente vai ver é uma sequência, né, de envios e respostas. Envio, resposta, envio, resposta. Cada vez que ele vem aqui, ó, a resposta traz os valores atualizados, né? Então eu passo a ter isso de forma periódica. E aí, o que achou desse vídeo e do anterior, dessa sequência onde a gente analisa o protocolo Modbus TCP? Coloque aí nos comentários se você já usou esse protocolo, se você já teve alguma dificuldade de utilização, ou se você já viu outros protocolos industriais, né, com que você tem trabalhado hoje em dia em termos de redes industriais. E além disso, também, se quiser comentar, comente outros protocolos industriais que você queira que a gente analise aqui no nosso canal. Tá? Então, bom, se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder os próximos, e até um próximo vídeo.